E aí pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é José Luiz Barroso, mais conhecido como Pi. Eu sou um dos professores aqui da Fit for Health Consultoria e queria chamar vocês para a gente fazer análise de um artigo aqui e gerar algumas reflexões sobre o papel do exercício, o papel do profissional do exercício, do professor de educação física, nesse momento de pandemia em que alguns lugares do Brasil optaram pelo lockdown e uma diminuição excessiva da mobilidade social dos lugares, ok? Então, pessoal, esse artigo aqui, ele foi produzido por pesquisadores indianos e o que eles tentaram fazer aqui, o que eles se propuseram a fazer, na verdade. Eles tentaram estabelecer uma correlação de dias de diminuição de mobilidade social no incremento da hemoglobina glicada de determinada população, no caso aqui da Índia. Eles levantaram lá a hipótese se essa diminuição da mobilidade social poderia interferir nos hábitos de atividade física dos indivíduos, nos hábitos de vida saudável. Então eles fizeram procuras com palavras-chave, a gente vai ver aqui algumas palavras-chave que eles usaram, tentaram achar, além de complicações na glicose, complicações no diabetes, algumas palavras relacionadas a alguns desastres que diminuíram a mobilidade social de determinadas populações. Incluíram alguns critérios de inclusão e exclusão e chegaram a 3 trabalhos que tinham essas características. Então a gente tem aqui esses 6 trabalhos que a gente pode ver melhor nessa tabelinha, em que envolviam alguns eventos aqui naturais e uma guerra, no caso, a Guerra do Golfo, como a gente pode ver aqui. Então a gente tem o furacão Katrina, esses terremotos aqui, o Kobe, o Hashim Awashi e o Marmara, e um tsunami. E eles estabeleceram uma correlação ali moderada, né, dos dias em que as pessoas tiveram privação de mobilidade, que a população teve a privação da mobilidade, e o incremento na hemoglobina glicada. A Guerra do Golfo não seguiu o mesmo padrão, tanto que ela foi considerada um outlier. Então, a gente vai ver aqui que sem a Guerra do Golfo, a linha ela é muito mais íngreme, a correlação é muito mais íngreme aqui. E com a Guerra do Golfo, quando a gente inclui, fica um pouco menos. Mesmo assim, eles partiram para estabelecer uma equação preditiva do que os dias de lockdown, a quantidade de dias de lockdown na população indiana, poderia trazer de repercussão na hemoglobina glicada dos diabéticos. Então a gente chega a essa tabelinha aqui, bem bacana, tá bom? Em que eles estabeleceram, partindo de um baseline de 8,9 na hemoglobina glicada de diabéticos, um estudo grande de acompanhamento dessa população na Índia, e o grau de incremento com 30 dias, 45 dias, 60 dias, 75 dias e 90 dias de lockdown na população diabética indiana, certo? Então a gente vai ver aqui um incremento de chegar até 16,84% na hemoglobina glicada desses indivíduos e, consequentemente, ainda eles avançaram numa predição do aumento aqui da taxa das complicações relacionadas ao diabetes. Então a gente tem a base aqui, né, 11 nessa primeira linha, para cada complicação aqui do diabetes, as retinopatias, os problemas de coagulação, a microalbuminúria, né? A gente tem aqui a doença periférica, e amputação, infarto, infecções e etc. E com até 90 dias de lockdown, o aumento da taxa dessas complicações. A gente vai ver que na maioria dos casos, a gente tem quase o dobro do começo, da taxa inicial, da taxa base que eles partiram. Então a gente tem 2 vezes o que teríamos sem essa restrição de mobilidade social da população. Então, pessoal, o que eu quero chamar os profissionais do exercício à reflexão? Para que tipo de reflexão? O papel que nós e o exercício poderíamos estar tendo nesse momento.
um papel de controle dessa demanda reprimida que teremos ao final do lockdown. Uma demanda reprimida relativa a essas doenças crônicas de alta prevalência, como diabetes, a hipertensão, os cânceres e etc. E a gente sabe, e isso é muito bem estabelecido, que o exercício pode sim controlar a hemoglobina glicada. E aqui eu estou falando de exercício estruturado. A gente tem evidências de que o exercício estruturado ele tem um impacto maior na hemoglobina glicada do que a atividade física sem nenhum tipo de estruturação. A gente tem lá revisões que chegam a 0,89% de diminuição na hemoglobina glicada dos indivíduos. E aí a gente pensa, mas 0,89 é muito pouco. Não acho. Se a gente vê as medicações mais utilizadas para controle da glicemia, né, para controle da hemoglobina glicada em sua consequência, a gente vai ver lá as gliptinas, né, que são hipoglicemiantes, tendo lá um efeito de 0,6 a 0,8 na hemoglobina glicada. A gente vai ter lá, ó, se a gente perceber, 0,6, 0,8. A gente vai ter na liraglutida, Victoza, esse remédio que está tão na moda, um efeito também de 0,8 a 1,2. A gente viu lá que a gente tem revisões que falam em 0,89. Mas aquilo ali é uma média de vários trabalhos. Se a gente pegar os melhores protocolos, né, e a gente vai achar melhores protocolos, protocolos muito bons, que tiveram efeitos muito bons, principalmente com exercício resistido, com a musculação, a gente vai ver, a gente vai poder perceber efeitos ainda maiores, que podem chegar sim a 1,2 aqui, que é o teto do que a liraglutida pode trazer de benefício. Então, pessoal, baseado nisso, eu gostaria de chamar vocês profissionais para essa reflexão a respeito desse assunto, como a gente poderia estar atuando nesse momento. Era interessante que a sociedade nos visse sim como uma atividade essencial. Nesse caso aqui, mais especificamente da nossa reflexão, da análise desse artigo, no controle dessa demanda reprimida de doenças crônicas de alta prevalência, mais especificamente do diabetes, das complicações do diabetes nesse caso, tá bom? Então, pessoal, obrigado aí, espero que tenham gostado. Quem gostou e quiser debater um pouco mais, manda um DM pra gente. A gente costuma fazer reuniões estamos tentando aumentar a frequência de nossas reuniões pelo Zoom. Quem quiser debater um pouco mais sobre o assunto, manda aí um direct para poder participar desses nossos debates aí, tá bom? Obrigado e até a próxima.